E dando início, então, às nossas colunas, que vão ser diárias agora aqui na Raízes FM, começamos na segunda, teve terça, e hoje, quinta-feira, nós apresentamos o advogado Pedro Boareto. Antes de dar um bom dia para ele, eu vou passar aqui toda a sua carreira, um breve resumo, né, porque o Pedro, há muito tempo, né, atua na área da advocacia aqui na cidade de Capivari. Desde 2003, nascido na cidade, ocupou o cargo de presidente da subseção de Capivari da OAB São Paulo, né, nos triênios de 2013, 2015 e 2016 e 2018. Atualmente, ele ocupa o cargo de conselheiro seccional da OAB São Paulo. Pedro Boareto, muito obrigado pela sua presença e ainda mais por ter aceito o nosso convite em ser um dos colunistas aqui na Raízes FM. Bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia, Tony. É um motivo de muita alegria e grande satisfação fazer parte desse projeto. A Raízes FM, com toda a sua credibilidade e imparcialidade, o que é muito importante hoje em dia na imprensa, ela desperta aí na população um sentimento muito importante, pois é através da FM Raízes que a população procura se informar de uma forma segura. Sim. Pedro, um bom dia para você. Pedro que é amigo meu, aí convivemos aí no dia a dia. Pedro, e qual é o tema que você preparou para os nossos ouvintes e internautas nessa quinta-feira? Tony, não poderia deixar de, nesse momento tão difícil que vivemos, de falar sobre a Covid-19 e principalmente sobre a atuação dos entes federativos com relação à Covid-19. Nós temos observado que hoje, no WhatsApp, redes sociais, é muito comum recebermos diversos tipos de informações. A grande dificuldade é, podemos acreditar, podemos confiar nessas informações ou não? E com base nisso, até muito preocupado com toda essa situação do da Covid-19, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou uma moção de apoio para que possamos instaurar dentro do Congresso Nacional uma CPI de verificação e apuração dos reais valores remetidos pelo governo federal para todos os estados e os municípios para o combate do coronavírus. Nós temos aqui no estado de São Paulo um grande exemplo de uma situação que nos preocupa bastante, principalmente nesse momento difícil da pandemia. O governo do estado criou os hospitais de campanha e simplesmente, no momento mais difícil que nós estamos enfrentando da pandemia, nós observamos que esses hospitais simplesmente foram desmanchados, né, desapareceram, e a população hoje carece e briga por uma vaga em UTI. A grande questão é, não foi investido dinheiro público nesses espaços? Por qual motivo realmente foram desmanchados esses hospitais? A toda a Europa já enfrentava a segunda onda da Covid-19 quando simplesmente o nosso governador de estado foi lá e desmontou esses hospitais. Então, o que a OAB pretende, acho que toda a população precisa saber exatamente quanto cada estado e cada cidade efetivamente recebeu para o combate da Covid e, mais do que isso, aonde realmente foram gastos esse recurso, essa verba. É por isso que é importante uma CPI transparente, né? Uma CPI séria, né? Nós não estamos aqui falando que a CPI vai acusar A, B ou C. Nós só precisamos saber da informação de uma forma cristalina e verdadeira. É por isso que a OAB se posicionou dessa forma, o Conselho Federal se posicionou, e nós estamos aguardando aí e torcendo para que essas informações cheguem ao conhecimento de toda a população. Pedro, também muitas críticas estão sendo endereçadas ao presidente do Conselho Federal da OAB, o Dr. Felipe Santa Cruz. Como você avalia o trabalho do presidente Felipe Santa Cruz na OAB Nacional? Olha, Tony, nós sabemos, não é novidade para ninguém, que o atual presidente Felipe Santa Cruz, ele mantém aí um problema pessoal, desde a época que era advogado e presidente da seccional do Rio de Janeiro, com o atual presidente da República. E isso, infelizmente, foi levado para dentro da ordem. Infelizmente.
O Felipe Santa Cruz, ele está presidente da ordem, mas ele não é a ordem. Ele está exercendo um trabalho para a advocacia de todo o país por um curto período. Particularmente, não concordo com diversas posturas adotadas pelo presidente Felipe Santa Cruz, principalmente de se utilizar da ordem para atacar entes políticos. Acho que não é esse o papel da ordem. A ordem tem o seu papel institucional de defesa da cidadania, da democracia e principalmente da advocacia, mas nós não podemos permitir que a utilização da ordem para outros fins. Respeito a figura do presidente, mas não concordo com inúmeras posturas que foram adotadas por ele. E vale ressaltar que esse que você citou, o Felipe Santa Cruz, ele é ligado ao Partido dos Trabalhadores, então por isso que tem também essa rixa com o presidente da República, né? Isso. Então ele aproveita da máquina da OAB para poder tecer suas críticas. Até aproveitando, falando sobre a presidência do Conselho, né, do OAB, tal, do Conselho Federal da OAB, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa presidência e sobre ser favorável ou não da eleição direta para essa presidência. Olha, Jean, na verdade a ordem não pode pregar a democracia da porta para fora. Hoje, dentro do sistema OAB, para que fique até mais fácil a compreensão, vou fazer aqui uma comparação, né, guardadas as devidas proporções. Hoje o presidente do Conselho Federal da Ordem, ele se equivale à figura do presidente do Brasil, né, para a advocacia. Nós temos dentro dessa estrutura os conselheiros federais, que, guardadas as devidas proporções, também se equivalem à figura dos deputados federais. E cada estado tem a sua seccional, equivalendo-se aí aos governadores, e as subseções se equivalem, que em cada comarca tem uma subseção, e essas subseções elas se equivalem à figura do prefeito, né, dos municípios. Qual que é a grande dificuldade hoje dentro da questão da ordem? Tirando, exceto no Conselho Federal, em todas as demais seccionais e subseções, as eleições são de forma direta, ou seja, a advocacia elege os seus representantes, exceto no Conselho Federal, que isso não ocorre. Já existe uma grande discussão com relação a isso, posicionamentos inclusive de políticos, tem agora inclusive um projeto recente do deputado Álvaro Dias para as eleições diretas na ordem, mas a grande dificuldade hoje enfrentada pela advocacia e pelos líderes da ordem é com relação a como seria essa eleição. Nós sabemos que hoje, dentro do estado de São Paulo, nós temos cerca de 400 mil advogados. É a maior seccional do mundo, né, no contexto da advocacia. Então, qualquer eleição de forma direta, se ela de repente não for proporcional ou alguma outra forma, né, que entendam viável, o estado de São Paulo facilmente elegerá o seu representante. Então a grande discussão hoje é exatamente essa. Como que ocorreria essa eleição direta dentro da ordem? Mas eu defendo sim a eleição direta e por um sistema mais justo e igualitário para todas as seccionais desse país. Nós estamos conversando com o advogado Pedro Boareto, ele que vai ser o colunista nosso todas as quintas-feiras aqui no Primeira Página. E lembrando, né, Pedro, se o ouvinte, o internauta que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de pauta para o doutor trazer aqui em nosso programa, os nossos ouvintes e internautas podem nos encaminhar que, na medida do possível, você vai estar atendendo, né, Pedro? Sem sombra de dúvidas. Estamos à disposição, né, dos internautas, dos ouvintes da rádio, né, aceitando sugestões e para temas que entendemos aí importante, que eles também entenderem, que despertam uma grande curiosidade na população, né, de uma forma geral. Só aproveitando, não é o tema de hoje, mas como tem muita gente que ainda tem dúvida, na sua entrevista que a gente fez recentemente também, acho que foi recentemente, mas é que passa muito rápido, foi ano passado, acho, né? O pessoal quer saber, às vezes, como está funcionando o atendimento, advogado pelo como fala? Pela Defensoria Pública. Como está a situação? Olha, Gê, na verdade nós vivemos aí uma realidade totalmente distinta, né, do que nós imaginávamos para 2021. Sofremos bastante em 2020, mas em 2021 tínhamos uma esperança, né, distinta. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo da forma com que esperávamos. E hoje, todo o judiciário ele trabalha de forma remota, ou seja, online, né? Os atendimentos
para a população que necessita de um advogado e não tem condição de contratá-lo, ele pode ser feito através da OAB, da subseção de Capivari, através do telefone 19 3492 2215. Esse é o telefone da OAB. Tem também o WhatsApp, que funciona por esse número. E a pessoa ela é atendida de forma remota, encaminha as informações pelo próprio WhatsApp, recebe as informações pelo WhatsApp. Então continua o atendimento igual ao ano passado. Continua o atendimento igual ao ano passado. 3492-2215. Isso. 3492-2215. 13 às 17 horas. Perfeito. É só mandar e, como você informou, tem o WhatsApp também. Isso, tem o WhatsApp também que facilita aí para todo mundo. Até para envio de documentos, né? Que é uma nova realidade aí que nós estamos encarando. Um novo mundo. Pedro, nós queremos agradecer então a sua participação na manhã de hoje e um bom dia para você. Obrigado e temos um encontro marcado na próxima quinta-feira. Perfeito. Conversamos com o advogado Pedro Boareto, nosso colunista, nas quintas-feiras aqui do Primeira Página.